Manda aí. Pode falar? Pode. Por que em planícies aluviais o lençol freático se encontra mais próximo da superfície? Que isso aí, Naná? A galera já tá como? Ei, jogando lá em cima. Vou apagar isso aqui, tá? Já foi. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótimo. E não só pela pergunta em si, mas porque trouxe elementos importantes pra gente. Elementos muito importantes. Vamos lá, vamos lembrar do que a gente está falando. Primeira coisa que ela me perguntou. Por que os lençóis freáticos eles estão próximos da superfície quando a gente está pensando em planícies aluviais? Primeiro, o que são planícies aluviais e o que são lençóis freáticos. Então vamos lembrar. Olha só. Eu vou ter aqui, vou desenhar para você, um relevo. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou começando com relevo. Até uma área aqui, ó, mais baixa de planície, certo? Aí aqui, ó, eu vou ter o nosso rio. Vamos começar a entender quais são os elementos que estão aqui, tá? Vamos começar a entender quais são os elementos que estão aqui. Gente, um rio, ele é dotado não só de água doce, mas também de grandes quantidades de pequenas partículas. Pequenas partículas de quê? Pequenas partículas de areia, pequenas partículas, dependendo do solo, de argila, pequenas partículas de rochas e muita, mas muita matéria orgânica em suspensão. Então as águas de um rio, elas são águas doces. Isso é fundamental para o que eu vou falar daqui a pouco, que tem a ver com vegetação. Você sabe que a maior parte das vegetações não sobreviveria a um ambiente salgado. Então, o fato do rio ter água doce é importante para a gente. Depois, é uma água doce repleta de pequenas partículas, incluindo aí bastante matéria orgânica. Aí, olha só o que acontece. Nos períodos de cheia do rio, cheia é a mesma coisa que uma enchente, só que a gente acaba associando o termo enchente a um problema urbano e cheia só a rio, mas em teoria é a mesma coisa. Olha só, o rio ocupou essa área em volta. O rio ocupou essas duas planícies em volta. Não é à toa que eu vou chamar isso aqui de planície de inundação ou planícies aluviais. Então, para ficar mais fácil aí, ó, no nosso entendimento, pensa que essa planície aluvial, na verdade, é uma planície de inundação. Qual é a característica? A característica é a seguinte: esse rio estava repleto de matéria orgânica. Lembra que a gente falou? Está cheio de matéria orgânica aqui dentro. Ó. Quando ele faz a cheia, ele também leva essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai passar por cima do solo. Aí depois que o rio volta para o lugar dele, olha só o que acontece, coisa maravilhosa. O rio volta para o lugar dele, ele volta para o tamanho original, só que ele deixou esse solo úmido e com matéria orgânica. Sabe qual é o resultado final? Essas áreas são áreas de grande fertilidade. Então essas planícies são planícies férteis. Ok? São áreas de fertilidade. Tá bom? Aí a pergunta é a seguinte: por que nessas áreas o lençol freático está próximo da superfície? Eu vou te explicar. É o seguinte: o que é lençol freático? Lençol freático são grandes rios subterrâneos. Lençol freático são grandes rios subterrâneos, ok? Aí você pensa assim, mas isso aí não me explica por que ele está mais perto da superfície. Vamos lá. Todo rio em essência, tem que nascer num lugar mais alto e para um lugar mais baixo. Todo rio deriva de relevo. Tá clara essa ideia? Todo rio precisa descer. Não sei se isso está bem claro. Por quê? Porque se você solta a água, imagina, choveu num lugar plano, essa água, ela não vai correr, ela vai ficar parada, ela vai alagar, ela vai virar um lago. Tá claro? Eu deixei parada, ela virou um lago. O que tem que acontecer para essa água começar a correr? Eu tenho que ter declive, eu tenho que ter relevo. Então os rios, eles correm porque eles nascem de relevo. Eles vêm de áreas mais altas e caminham para áreas mais baixas. Então todo rio corre, lembra disso? Hans, eu já vi rio reto. Sim, mas é lá embaixo, quando ele já vem correndo. É só você lembrar. No toboágua, você vai fazer o quê? Você vai descer lá embaixo, você fica reto e continua o movimento. Por inércia. Porque você já desceu uma montanha e você continua o movimento. De forma mais lenta, mas você continua o movimento. Então, um lençol freático, como ele tem comportamento de rio,
ele também nasce principalmente em áreas de relevo. Então, olha o que acontece. Choveu aqui em cima. Choveu aqui em cima. Aí, qual é o personagem que mais vai me ajudar a infiltrar? As plantas, lembra disso? Choveu e eu tenho aqui minhas árvores, ó. Eu tenho aqui minhas árvores, tá? A água da chuva, quando bate numa árvore, ela faz o quê? Ela infiltra. Olha só que coisa maravilhosa. Ela vem e ela infiltra, ela entra no solo. A gente chama isso aqui de infiltração. E essa quantidade de água que entra, ela começa a correr. E aí ela forma um rio subterrâneo. Esse rio subterrâneo, a gente chama de lençol freático. Ok? Por que o lençol freático fica mais perto das áreas de planície? Porque ele acompanha o relevo, na verdade. Aqui ele está infiltrando, só que aqui embaixo eu chego numa área já mais reta. Por isso que tá. Porque aqui, como o relevo ele é maior, o lençol freático ele acaba ficando mais subterrâneo, ele fica mais fundo. Só que aqui, o relevo ele já é aplainado, ele já é mais baixo. Eu tenho pouca camada de rocha em cima. Eu tenho pouca coisa entre o lençol freático e a superfície. Então ele acaba muitas vezes ficando perto da superfície ou até aflorando. Tem lençol freático que aflora. Muitas vezes sai no pé da montanha ou abastece rios. O lençol freático ele não vai ter um caminho só que ele vai acompanhar o relevo. Então, enquanto o relevo estiver descendo, ele está descendo junto. Quando o relevo aplainar, ele também aplaina, ele também para. E é nesse momento aqui, como as planícies são menores, são menos largas, acaba que ele fica mais perto da superfície. Mas é porque ele acompanha o relevo. Então, se você pensar, não é necessariamente que ele ficou mais perto, é que ele só acompanhou o relevo. Tá ok? Boa pergunta, são elementos que às vezes a gente não tem tempo de falar. Né, Naná? Tá.